sobre os artigos, plural, nota o plural, no Wall Street Journal que falaram sobre o caso Felipe Martins. 2 artigos hoje. Um de uma repórter que já tem reclamado da ação do Alexandre de Moraes há algum tempo, e outro, um editorial do Wall Street Journal. Gente, o Wall Street Journal é um jornal mais à esquerda lá nos Estados Unidos, tá? De vez em quando eles têm uma notícia ou outra mais à direita, mas é um jornal esquerdista, tá? E eles estão reclamando feio sobre a questão do Felipe Martins. Eu fico me perguntando se isso daqui não é a preparação do que vai acontecer ao longo dessa semana da Lei Magnitsky, né? Porque, de novo, como eu falei para vocês, a grande preocupação do governo Trump, e é uma preocupação justa, é que para você aplicar a Lei Magnitsky num juiz no exterior, você tem que estar bem embasado. Você não pode aplicar porque, o cara foi muito duro, o cara não sei o que. Não, não, isso... Né, a atividade jurisdicional é assim mesmo, às vezes o juiz é muito duro e coisa e tal. Não pode ser isso. Tem que ser alguma coisa que abertamente indique infração, que indique injustiça, que indique quebra de direitos humanos. E adivinha, o caso do Felipe Martins é exatamente isso. Essa notícia foi sugerida por Ei Nerds Tranques Peter aqui, Xandakistasneis e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu, né? O Wall Street Journal, aqui, ó, lançou 2 colunas aqui. Uma coluna 1, Trouble at US Customs in Orlando, ou seja, problemas na alfândega em Orlando. E a outra coisa aqui, o mistério no CBP aponta para lawfare. Lawfare é a prática de você usar a justiça para atingir um adversário político, né? A Mary Anastasia O'Grady, ela é uma colunista conhecida do Wall Street Journal, ela já há algum tempo, não é que ela é de direita não, tá gente? Ela não é de direita não, tá? Mas ela já tem uma posição há algum tempo de criticar esse negócio do Alexandre de Moraes, porque realmente, é o que eu falo para vocês, o Alexandre de Moraes, só gente que é desonesta intelectualmente, ou que está muito na esquerda, que acha que o que está acontecendo aqui no Brasil é normal, que não tem nada de errado. Qualquer um que olha para o que está acontecendo aqui no Brasil vê que ele está errado. Então ela já tem criticado ele há mais tempo. Mas repara, essa daqui é uma coluna dela. E no mesmo dia, no mesmo momento, o Wall Street Journal publicou esta outra matéria aqui, ó, pelo conselho editorial. Então, isso aqui, sabe quando tem aquela editorial, a opinião do Estadão, a opinião da Folha, é a opinião do conselho editorial do Wall Street Journal. Existem problemas no CBP de Orlando aqui, ó. Registros falsos ajudaram uma condenação, indiciamento contra um aliado de Bolsonaro. Então isso daqui, meu amigo, é muito sério mesmo, né? Todo mundo sabe o caso do Felipe Martins, mas só por via das dúvidas eu vou repetir aqui para todo mundo estar na mesma página, né? O Felipe Martins, quando terminou o governo do Bolsonaro em 2022, ele pegou um avião de Brasília e foi para, acho que é Ponta Grossa, que ele mora no Paraná, e ficou lá em Ponta Grossa. Ou seja, acabou o governo, beleza, acabou. Só que, na delação premiada do Mauro Cid, que, de novo, muita gente critica o Mauro Cid, eu não critico o Mauro Cid mesmo, o cara foi torturado. Sabe lá o que ameaçaram ele, sabe lá o que falaram com ele. Então, não critiquem o Mauro Cid, é um absurdo isso. Mas o Mauro Cid falou que o Felipe Martins teria sido a pessoa que entregou a tal, entre aspas, minuta do golpe para o Bolsonaro, que teria sido discutido numa reunião hipotética, num dia hipotético, que ninguém sabe direito qual é o dia, porque tem vários acordos diferentes lá, várias datas diferentes, enfim. E teria sido discutida essa minuta golpista e coisa e tal. E o absurdo dessa coisa aqui, meu amigo, discutir minuta não é golpe, discutir minuta não é crime em lugar nenhum do mundo. Discutir minuta, por mais que seja uma minuta errada, você discutiu e chegou a não vou usar isso daqui, tá errado. E aí, qual é o crime nessa história? Não existe isso, né? É que o pessoal da esquerda e o pessoal da isentosfera querem condenar Bolsonaro a qualquer custo para tirar ele da cena política. Essa é a verdade, né? Mas enfim. Então, o caso do Felipe Martins é que o Mauro Cid teria dito que o Felipe Martins teria dado essa minuta, né? Teria levado essa minuta. E, de novo, o Bolsonaro falou que não foi ele. Os generais e coronéis e o pessoal que estava lá, dos militares que estavam lá na reunião, falaram que ele não tinha nada a ver com isso, que o Mauro Cid estava errado e não sei o que lá.
Mas ainda assim, o Alexandre de Moraes achou que o Mauro Cid seria a pessoa mais fácil de obter uma confissão, de obter uma outra delação premiada, né? No final das contas, eles só conseguiram a delação premiada do Mauro Cid, de mais ninguém. Eles achavam que pô, os outros generais, o resto do pessoal não iria denunciar muito fácil, não iria fazer delação muito fácil. Foram no Felipe Martins, que acharam que o Felipe Martins iria fazer delação. Quebraram a cara. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o depoimento do Felipe Martins, que ele falou que não, que jamais delataria. Primeiro que não tem nada para delatar, e segundo porque seria um desrespeito, porque Bolsonaro só viu um cara tratando bem o país e querendo o melhor do país. Cara, aquele depoimento do Felipe Martins é realmente de tocar o coração de qualquer um, cara. Enfim, quebraram a cara, porque acharam que o Felipe Martins iria delatar, né? Só que para forçar ele a delatar, eles tentaram fazer aquilo que a esquerda dizia que a Lava Jato fazia. Tá? A Lava Jato nunca fez isso, mas a esquerda sempre disse que a Lava Jato prendia as pessoas e torturava para obter delação premiada e coisa e tal. Isso nunca aconteceu na Lava Jato. Mas eles seguiram essa cartilha que a esquerda dizia que fazia na Lava Jato, e daí tinham que prender o Felipe Martins. Mas por que prender ele por quê? Não tinha nada contra ele, né? No caso do Mauro Cid, foi um tal de cartão de vacina, que cara, foi a primeira pessoa na história do Brasil que foi processada por falsificação de cartão de vacina. Pode procurar, entra nos tribunais, em qualquer tribunal de qualquer estado do Brasil. O crime de falsidade é um crime? É verdade, existe na lei brasileira o crime de falsidade ideológica. Se alguém vai lá e falsifica cartão de vacina, em tese, é falsificação. Mas caramba, porra, qual é a lógica disso? Qual é o bem jurídico constituído? Qual é o bem social que foi relevante nesse caso, né? A pessoa que não tomou vacina, ela se colocou num risco maior para pegar a doença. Mas nem faz tanta diferença assim, porque essa vacina nem fez tanta diferença assim no final das contas. Mas no final, mas o ponto é esse, né? No caso do Mauro Cid, eles tinham alguma coisa para correr atrás do Mauro Cid. No caso do Felipe Martins, não tinham nada, né? Aí inventaram a história de que o Felipe Martins teria fugido para os Estados Unidos, né? Teria viajado para os Estados Unidos no final do governo Bolsonaro. O que é um absurdo, porque o cara ir para os Estados Unidos, naquele momento, ele poderia ter ido. Não tinha nada que impedisse ele de ir, ele podia ter ido para os Estados Unidos, né? Mas o mais absurdo disso é que ele não, em momento algum ele foi para os Estados Unidos. E isso ficou rapidamente muito evidente que estavam enganando, que estavam tentando prender ele por uma coisa indevida. Aí o que aconteceu? Em determinado momento, depois que ele já estava preso, depois que o pessoal já estava questionando essa história, pô, como é que você processa o cara, prende o cara porque ele teria ido para Orlando sem que nunca ele tivesse ido para Orlando? Como é que tem isso? Que lógica tem isso, né? Aí, de repente, o Guilherme Amado consegue um registro de entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. Um registro totalmente errado, com o nome dele escrito errado, com um passaporte antigo dele, um monte de irregularidade, mas estava no sistema americano esse registro, né? E aí, ou seja, alguém colocou esse registro no sistema americano. Esse é o ponto, né? Alguém fez isso, alguém foi lá no sistema americano e botou o registro do Felipe Martins entrando lá nos Estados Unidos. E isso serviu para manter a prisão do Felipe Martins. Não, tá vendo? Tem dúvidas se ele foi ou se ele não foi. Caramba, como tem dúvidas? Ele tá aqui, ele foi preso no Paraná. Onde ele falou que estava? Todo mundo sabia que ele estava lá. O registro do GPS do celular dele, ele estava lá em Ponta Grossa, lá no Paraná. Ou seja, em momento algum teve qualquer dica, qualquer dúvida de que ele estava no Paraná. Mas esse registro foi usado nessa história, né? E aí, depois, mais importante, depois o pessoal do Felipe Martins entrou na justiça, né, lá dos Estados Unidos, para questionar esse negócio. Até porque estava errado o nome dele e o passaporte que foi colocado. Aí sabe o que aconteceu? Eles corrigiram, mas não corrigiram de tirar o registro. Eles botaram o nome correto e o passaporte correto. Ou seja, é alguém lá no CBP, o CBP é o órgão lá dos Estados Unidos, é o Custom Borders Patrol, ou Custom Borders Policy. Quando você chega lá nos Estados Unidos, que passa aquela cabinezinha que você mostra o passaporte, é aquele pessoal ali é o CBP. E aí, alguém ali com acesso ao sistema botou a entrada do Felipe Martins e corrigiu depois. Ou seja, é alguém que tem ali acesso ao sistema de forma mais ou menos consistente, né? E lógico, isso é um crime lá nos Estados Unidos, ainda mais porque nos Estados Unidos essa questão toda de imigração é uma questão muito séria, né? Aqui no Brasil é meio palhaçada, porque quem que vai querer vir para o Brasil e ficar ilegalmente no Brasil, né? Porra, pouquíssima gente, né? Mas lá nos Estados Unidos é uma coisa muito séria isso, né?
Enfim, e daí o caso do Felipe Martins, então já se sabe hoje em dia que não tem nada. Aliás, com esse depoimento dele ficou mais explícito ainda que não tem absolutamente nada de coisa nenhuma. Para vocês terem uma ideia, a jornalista do ICL, do Instituto Chupa Lula, né, que é aquele instituto que, pô, que tá ali, né, nas bolas do Lula, chupando dia e noite, sem parar as bolas do Lula. O pessoal falou, olha só, o Felipe Martins não viajou, né, não teve participação nenhuma, né, não sei o que lá. Agora, parece que o pessoal tá a preocupação dela é que ele pode processar a Polícia Federal e anular o processo todo. E é lógico que ele pode. E sabe mais o que ele pode? Ele pode processar a PF não só aqui no Brasil, ele pode processar a PF lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque alguma coisa foi mexida lá nos Estados Unidos. E aí, olha que coisa curiosa, né? Agora, no domingo à noite, foi agora que saiu, essa notícia acabou de sair. Saíram 2 colunas no Wall Street Journal, que é um jornal extremamente respeitado lá nos Estados Unidos. Uma delas falando sobre o mistério do CBP, que aponta para lawfare, ou seja, que aponta que alguém foi lá e botou o nome do Felipe Martins para tentar perseguir ele, porque esperavam obter uma delação premiada dele. Aí você pode pensar assim, pô, mas será que alguém seria tão burro de ir lá e mexer no sistema para colocar o Felipe Martins ali, né, e coisa e tal? Gente, é porque eles achavam, queriam conseguir a delação do Felipe Martins. Para pensar. Se eles conseguem a delação do Felipe Martins, isso daqui tudo não quer dizer mais nada. Isso aí foi um detalhe. Não, tá vendo como foi? E eu falar até que foram espertos. A gente fez um negócio aqui para conseguir pegar o cara, tá vendo aí? Ele confessou depois que ele foi lá e mostrou a delação, a minuta do golpe, não sei o que lá. Eles achavam, queriam conseguir a delação do Felipe Martins. Por isso que eles se sentiram tão confiantes de fraudar o sistema de imigração americano e botar esse registro lá. Quem botou? A gente não sabe. A gente sabe que outro dia fizeram perguntas sobre um policial federal, Adriano, não sei que lá, não sei das contas, Camargo, que seria o adido brasileiro junto ao CBP. E quando falaram o nome desse cara, o juiz auxiliar do Alexandre Moraes ficou todo nervoso, que não, porque esse cara não pode falar dele, que não esqueçam o nome, não falem o nome do Adriano Camargo, não falem isso, não sei o que lá e coisa e tal. Eu não sei se tem alguma coisa a ver ou não, mas que o pessoal ficou nervoso com esse nome, ficou nervoso, né? E aqui o pessoal está colocando aqui, ó. Quem criou um registro falso de entrada para manter um crítico do Lula numa cadeia brasileira, né? Alguma coisa parece estar podre no sistema de Customs and Border Protection, proteção de alfândega e fronteira, né? Em Orlando, onde uma entrada falsa para um documento para um antigo conselheiro do presidente Jair Bolsonaro foi incluído no website oficial, não uma, mas 2 vezes desde 2024. Dados de telefone, cartão de crédito e manifesto de passageiros mostram que Felipe Martins saiu de Brasília no dia 31 de dezembro de 2022, não saiu de Brasília, do Brasil em 31 de dezembro de 2022, ele saiu de Brasília e foi para o Paraná, e prova que ele não pode ter entrado nos Estados Unidos nessa data. No entanto, o CBP de Orlando primeiro alegou em março de 2024, quando esses fatos foram trazidos à atenção do Departamento de Segurança Interna, que o Dr. Martins, o Martins, que é o Felipe Martins, não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E aí, enfim, estão descrevendo aqui a coisa que eu já descrevi para vocês, né? E a grande questão é essa. Que história é essa? Como é que pode isso daqui, né? Felipe Martins ficou preso por 183 dias, muito depois de ser descoberto que havia fraude nesse I-94. I-94 é o formulário que, teoricamente, ele apareceu lá, né? Então, o senhor de Moraes, Alexandre de Moraes, não reconheceu a narrativa da viagem falsa e continuou confiando no registro de travel history errado nesse momento todo, né? O que é pior? O crime ou a cobertura? Ou seja, o que aconteceu nessa história toda aqui, né? E, de novo, a gente sabe que isso tá seguindo aqui, ó. Aqui, ó. O senhor Martins, o advogado Felipe Martins, não teve resposta das reclamações que ela protocolou na Inspetoria Geral da Homeland Security, da Segurança Interna. Ela também entrou com um pedido de Freedom of Information Act, que é o FOIA, né? Requisição de informação deles lá, para saber quem é que colocou isso daqui, e ela disse que teve uma resposta genérica, dizendo que eles não tinham informação para responder. E aí ela entrou com uma ação na Flórida contra o CBP, e justamente isso está seguindo em litigação, está seguindo no processo lá na Flórida.
Então tem essa reclamação aqui, mas no mesmo dia o Wall Street Journal coloca aqui no board editorial, conselho editorial, falando a mesma coisa. Olha só, a Kristi Noem, que é a encarregada pelo Trump de gerir o Homeland Security, né, a segurança interna, tinha prometido limpar a questão lá do CBP e coisa e tal. Mas 6 meses depois que ela chegou, ainda não explicou o mistério da falso registro de viagem para o CBP de Orlando. Aí fala sobre a matéria da Mary O'Grady, né? E fala, tá muito estranha essa história. Tem alguma coisa muito estranha nisso daqui. E aí, ou seja, estou falando aqui que, inclusive, que esse foi um dos motivos pelos quais o Trump está tarifando o Brasil e coisa e tal. E lembra, é o que eu falo sempre para vocês, é muito importante para o Trump, e faz sentido, tem que ser mesmo, que ele tem embasamento para poder botar a Magnitsky no Alexandre de Moraes e eventualmente outros ministros do STF. Ele não pode sair botando em qualquer juiz que ele ache que não gostou do julgamento do juiz. E esse caso aqui é um caso exemplar, meu. É o que eu falo para vocês. O Alexandre de Moraes cometeu erro pra caramba. A gente tem que agradecer a Deus que esse cara, esse idiota do Alexandre de Moraes, é o cara que a esquerda elegeu para combater o bolsonarismo. Por quê? Porque ele tá ferrando com a esquerda completamente. Ele tá fazendo muita merda. Esse pessoal não vai ter embasamento nenhum no final das contas. Isso daqui não tem como defender, não tem como explicar essa coisa aqui que não seja uma puta sacanagem. E tá ficando explícito. E no final das contas, tá dando aqui, ó, deram tudo que o Trump precisa para uma lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque como a Mary Anastasia fala aqui, mesmo depois de saber que era tudo falso, o Alexandre de Moraes continuou mantendo o Felipe Martins preso. E lembra, o Felipe Martins ficou tempo na solitária. Ele ficou na solitária, sem luz. Por quê? Porque tortura, meu amigo. Eles queriam que ele assinasse a delação premiada, eles queriam que ele fizesse a delação premiada. Ele ficou lá e não assinou a delação premiada. Muita gente está criticando o Mauro Cid. Eu não critico o Mauro Cid. Mauro Cid, cara, tortura, cada tortura é de um jeito, cada pessoa é de um jeito. O errado é a tortura, não é a pessoa ceder a tortura. O errado é haver a tortura. Então, mas no caso do Felipe Martins, ele não cedeu. E aí ferrou esse pessoal todo. A coragem do Felipe Martins é o que vai desmoronar essa coisa toda aqui do Alexandre de Moraes. Tá na cara que vai ser isso. Tá na cara que essas manchetes aqui no Wall Street Journal não são por acaso. Semana que vem vai ser quente, meu amigo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite